Bom dia! É com muita alegria e satisfação que a Verbo da Vida Rio Doce te apresenta mais uma edição do programa Reinar em Vida. Neste primeiro sábado de fevereiro, nós sabemos que muitas pessoas estão por aí perdidas em algumas festas seculares, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que decidiu permanecer no Senhor e que neste sábado está nos acompanhando. A programação de hoje vai enriquecer demais a sua vida. Eu quero te lembrar também que no mês de fevereiro as matrículas do Rema Brasil Rio Doce ainda estão abertas. Você pode se matricular e ter um ano totalmente diferente, sendo enriquecido com o conhecimento da Palavra de Deus. Eu quero te convidar agora a conferir novamente o Momento Rema. Oi gente, meu nome é Itla, eu sou diretora do Rema de Candeias e eu vim aqui para falar um pouco sobre o Rema para vocês. O Rema é uma escola que a gente costuma falar, é uma escola do Espírito. É uma escola onde nós nos reunimos ali toda segunda, quarta e sexta para aprendermos mais do Senhor, para estarmos estudando a Palavra. E quando você vier, vai ter a oportunidade de perceber que é algo diferente, que é algo de Deus. Quando você vem assistir uma aula, você não sai da mesma forma que você chegou. Isso aconteceu comigo, né? Eu pude aprender do Senhor, eu pude crescer no meu ministério. O Senhor pôde me dar direções através do Rema. Então eu convido você que quer crescer no Senhor, que quer aprender mais da Palavra, venha participar de uma aula demonstrativa. Nós vamos ter aula demonstrativa em fevereiro, no dia 14, às 18 horas, ali na nossa igreja local. E nós vamos estar passando um pouco da visão do Rema. Fora disso, você vai ter aulas poderosas durante 2 anos. Venha participar, nossas instalações ficam na Avenida Presidente Kennedy, 1439C. Ali em Candeias, nas 3 faixas. Nosso telefone é o 30930671 ou 95415414. O Rema é sem palavras, é muito bom. Só você chegando lá e provando para ver. Porque o Rema mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Então vem! Uma grande bênção, não é? Você gosta de orar? Desde pequena que eu escuto a seguinte frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Essa frase tem sido um dos lemas da Verbo da Vida Rio Doce. Desde sua fundação até os dias de hoje, a igreja tem sido forte na oração e na súplica e na intercessão em favor de todos os povos. Mas ano passado, de forma específica, foi implantada a sala de oração, que funciona 7 dias por semana, 13 horas por dia. E é sobre este tema que nós vamos falar na matéria depois dos nossos comerciais. Olá, meu nome é Duane. E eu sou a Jennifer. Nós queremos falar para você sobre o lugar de oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que todo crente tem um convite para ter um diálogo privado com o Criador. Então Deus vai dar uma recompensa aberta para a sua vida. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo está aquecendo isso na Igreja do Brasil. E nós estamos vendo homens e mulheres jovens de toda esta geração se entregando ao lugar de oração.
E nós queremos convidar você, nós queremos que você saiba que existe uma sala de oração na sua cidade. Você pode vir, você pode participar e será uma realidade onde a igreja se reúne em oração. E nós vamos construir a unidade juntos, nós vamos buscar a face de Deus juntos. E você vai aproveitar, você vai descobrir Deus. E você vai descobrir que você foi feito para conhecê-lo e para falar com ele. Amém. E eu gostaria de convidá-lo pessoalmente. E eu acredito que essa é uma das coisas chaves que o Espírito Santo está fazendo nesta geração. Ele está nos despertando para o poder da nossa voz diante do trono. E nós queremos te convidar a vir e fazer parte da construção deste lugar de oração na sua cidade, em Olinda. Deus te abençoe. Não é interessante que todas as coisas que o Senhor faz estão relacionadas com a oração? Até a volta do Senhor Jesus está relacionada à oração. Ele disse, quando eu voltar, eu vou encontrar fé no mundo. Eu estava lembrando a mim mesma de muitas vezes que eu estaria lendo a palavra de Deus sobre pessoas que estavam dando a si mesmas pela oração. Oração não é apenas para alguns, mas é para todos aqueles que são crentes nascidos de novo. Porque Jesus disse que todos nós temos que orar. Todos os homens têm que sempre orar. Então nós vemos que nós temos que orar, é importante. E ter comunhão com Ele, com o Senhor, diariamente. Faz com que nós desejemos ter comunhão e trazer a sua vontade para a terra em um momento como este. Então eu percebo um chamado muito forte para a oração agora. E eu sei que é por causa do seu retorno breve. Então, enquanto nós estamos nos dando e entregando para o Espírito Santo, nesse espírito de oração, nós vamos nos encontrar em aventuras, em oração. Eu fui mentoreada por Terry Copeland. Pearson, que é a filha de Kenneth Copeland. E ela costumava dizer isso, e eu sei que ela recebeu do Espírito Santo. Ela dizia, existe alguma coisa sobre aquelas pessoas que sabem como usar a sua fé. Quando elas se juntam para orar, existe algo sobre isso. Existe algo sobre liberar a sua fé, liberar as palavras de Deus em tempos de oração que fazem com que a sua vontade seja feita na terra. Eu só quero que a vontade do meu Pai seja feita na terra. E eu amo o fato de que Ele quer nos usar. Ele quer fluir através de nós. Então nós lemos que nós somos o corpo de Cristo. Então é bom entender o tempo que nós estamos vivendo e a importância da oração. A importância de nos juntarmos principalmente para a oração em concordância. Nós vemos isso por todo o livro de Atos. Quando eles se encontravam, coisas sobrenaturais começavam a acontecer. Eu quero dizer, aconteciam milagres e milagres e milagres. Sinais e maravilhas aconteciam diariamente. Eu digo, a igreja estava sendo multiplicada em 3.000 em um dia. Isso é o poder de Deus em períodos de oração, em unidade, unção coletiva. Então nós voltamos para esse tempo e eu percebo que existe um chamado para o corpo de Cristo, para se unir por todo o mundo, um tempo para se entregar de volta ao Senhor, para anunciar a sua volta. E existe um grande avivamento que está acontecendo no corpo de Cristo. Uma consciência de que nós temos que nos juntar, nós temos que passar tempo com Ele. Você sabe, nós temos que passar tempo com Ele em oração, pela palavra e também em tempos juntos, quando nós nos encontramos e passamos a conhecer uns aos outros, o que vai permitir que os dons que há em você e os dons que há em mim possam fluir de um para o outro. E isso faz com que todo o corpo seja levantado, faz com que as pessoas tomem os seus lugares. Deus está nos chamando para um lugar e quando nós estamos no nosso lugar, operando no nosso lugar, eu me lembro de uma vez que o Senhor falou, não é suficiente para você estar no seu lugar, mas você tem que ser completamente funcional no seu lugar. Isso significa se entregar ao Espírito Santo. Dizer aquilo que Ele quer dizer, fazer o que Ele quer fazer. E em Romanos 8, o Espírito Santo diz, você não sabe realmente como orar, como você deve, mas eu vou te ajudar, porque quando você me permite fluir através de você, eu vou orar a vontade perfeita do Pai. Então eu agradeço a vocês por estarem se entregando para este tempo tão estratégico, porque para um tempo como este, vocês vieram para a palavra. Nós vamos ver todo o propósito e todo o plano de Deus cumprido na terra. Amém? É tempo de orarmos mais. Fique agora com a Hora da Palavra com o pastor Cleone Filho.
Então Mateus 6, 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Bíblia nos instrui, querido, em dado momento, né, em outra situação, o Senhor diz o seguinte, né, que a fascinação da riqueza, né, ela pode anular a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus, querido, por si só seja anulada, mas vai anular a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Porque se você colocar força nas coisas para buscar riquezas, você vai invalidar a palavra de Deus na tua vida. E você vai andar em ansiedade, eu posso te garantir isso. Porque esse texto aqui, querido, ele antecede ao texto, vamos por assim dizer, áureo, sobre não andar ansioso de coisa alguma. Aí ele vai dizer o seguinte, depois do versículo 24, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, diga comigo, a vida. Mais uma vez, diga a vida. Nem todos disseram, diga a vida. Ok, eu quero desprogramar a tua mentalidade de preocupação para ter uma mentalidade próspera. E uma mentalidade próspera, querido, é uma mentalidade de paz. É uma mentalidade de confiança em Deus. Isaías 26, 2, 3 e 4, ele vai dizer mais ou menos assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então o que é que acontece? A vida é mais do que o vestuário, a vida é mais do que o alimento. Então o que ele está querendo dizer para mim e para você, querido? Se você está servindo ao dinheiro, você vai andar preocupado com essas coisas. Vai ficar se preocupando com as contas que tem para pagar, vai ficar se preocupando com roupa que tem que vestir, vai ficar se preocupando com a moda, vai se ficar preocupando porque está chegando o Natal, daqui a pouco vem o São João e fica se preocupando com essas coisas que não cabe mais a você, que ele está se preocupando não, porque você tem um Pai Celestial que cuida de você. Amém. Aí ele diz: observai, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, preste atenção, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, que são aquelas pessoas que ainda não fizeram aliança com Deus, porque gentil são pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e ainda não se tornaram filho de Deus, porque todo ser humano é uma criatura de Deus, que Deus o criou, a raça humana. Mas para se tornar filho de Deus, a Bíblia diz que você precisa receber Jesus Cristo como Senhor, e aí Deus te dá poder para você ser filho dele. Amém? Então os gentios, ele está dizendo os gentios, ou seja, os gentios são aquelas pessoas, querido, que têm o dinheiro como Deus, porque estão preocupando com as coisas naturais da vida, estão se esquecendo de viver. Porque quando você anda em ansiedade e em preocupação, você está esquecendo de desfrutar da vida diária. Por quê? Porque você está pensando nos problemas, E pensando nos problemas, fala os problemas. Pensando em angústia, fala angústia. Pensando em tristeza, fala tristeza. Mas pastor, eu estou triste, e eu vou mentir? Não. Você simplesmente vai falar uma verdade superior a essa. Porque se você está em Cristo, você não é uma pessoa triste. Você tem a alegria do Senhor aí dentro de você. E você tem a alegria como fruto do Espírito recriado em Cristo Jesus habitando dentro de você. Aí é uma questão de decisão. Você simplesmente vai começar, querida, a renovar a sua mente pela palavra.
Então, quando a angústia bater a porta, porque o Senhor disse, querido, que no dia da angústia, ou no tempo da angústia, ou quando você estiver angustiado, Ele vai estar com você. Para quê? Para se angustiar junto? Não, para te livrar da angústia. Diga, no dia da angústia, o Senhor está comigo. Diga, para me livrar da angústia. Amém. Diversas situações, querido, podem acontecer na minha e na sua vida que possa nos trazer angústia. E eu descobri algo interessante, né? Porque tem a ver com esse contexto, porque o Senhor está falando o seguinte: não andeis preocupado com o que você precisa para viver aqui na terra. Em outras palavras, né? Nós precisamos de alimento para viver e nós precisamos de veste. Está comigo? Amém. Nós precisamos de carro, nós precisamos de passagem para ir trabalhar, se for o seu caso, nós precisamos de uma moradia. Então ele está falando concernente às coisas que nós precisamos para viver aqui na terra. Agora preste bem atenção, se antes de trazer o ser humano à existência, Ele criou todas as coisas. Se antes de trazer você à existência, Ele criou todas as coisas. Mesmo quem é pai e mãe e tem seu filho casado, de certa forma ainda tem aquele certo cuidado, dentro de um limite, mas tem. Amém? Se você ultrapassar o limite, eu vou falar com você. Então eu quero chamar a sua atenção. O Senhor disse assim: você tem que ser feito uma criança no reino dos céus. Porque das crianças é o reino dos céus. Então Deus quer que você tenha essa simplicidade na fé. Fique tranquilo todos os dias sabendo que Ele já cuida de você. Ele não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais do que as vestes? Em outras palavras, que Ele está dizendo, antes da fundação do mundo, eu providenciei a salvação através do meu Filho. Porque o Cordeiro de Deus, dentro do planejamento celestial, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, antes mesmo de Adão pecar. E aí depois Deus veio e manifestou o seu plano, porque Ele saberia que o homem iria pecar, e aí foi dando sequência àquilo que Ele já tinha projetado. Sabe o que eu entendo que seja isso? Cuidado. Você quer um cuidado maior do que esse, querido? Saber que Deus iria me trazer à existência, mas antes mesmo, querido, da fundação do mundo, antes mesmo de trazer o ser humano à existência, Ele, pela sua infinita sabedoria, Ele sabia que o homem iria falhar, o homem Adão, e Ele providenciou, querido, o Cordeiro, e Ele disse assim: vou providenciar um Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para dar essa vida que ele está falando, que é uma vida abundante. Agora, é possível, querido, você ter nascido de novo, ser filho de Deus e andar como se gentio fosse. Andar preocupado. Andar em ansiedade. Mesmo pelas coisas que nos parecem ser boas. Aqui eu tenho certeza que aqui no nosso meio deve ter mais de uma pessoa, que tem um processo na justiça e você está desejando receber. Não é pecado, mas deixa eu te dizer, se você ficar muito preocupado com essa coisa, vai te trazer angústia, mesmo sendo uma coisa boa. Porque dinheiro é bom, viu, querido? Amém. Obrigado pelo amém, Rayane. Diz amém aí. Diga assim: dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Amém? Então, como servo, querido, esse papel moeda está aqui, para nos servir. E não você para servir a Ele. Não você para ficar preso a Ele. Mas se você ficar muito preocupado, querido, você está demonstrando que você está servindo ao dinheiro e não a Deus. E tem algumas coisas que precisamos, querido, fazer, e se preciso for, diariamente. E o que me parece pelo Espírito, querido, é que tem algumas pessoas aqui que precisam tomar uma decisão diária nesse contexto, porque estão muito ansiosas. E você tem que resistir os pensamentos, queridos, errados, substituindo com os pensamentos corretos. E a Bíblia, querido, nos dá a receita. Deus não pediria a mim e a você para fazer algo se Ele não nos desse, em primeiro lugar, a capacidade e a instrução sobre aquilo. Porque assim seria injusto, e Ele não é injusto. Então, quando Ele disse para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele deu, querido, a receita para isso ser possível.
Como ele estava falando de Jesus aqui para toda a humanidade, né, ele disse, ó, em primeiro lugar, você tem que decidir quem é teu Senhor. Uma vez que você decidiu que o seu Senhor é Deus, fique certo, Ele é um Pai bom. Amém? Ele disse, se vocês que são naturais sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Diga assim, quanto mais meu papai. Não, mas diga que ele é seu papai mesmo. Diga, quanto mais meu papai. Não tenha cerimônia, querido, para se relacionar com Deus. Isso não é falta de respeito. Daniel não precisa ficar cheio de cerimônia para falar comigo, querido. Carol não precisa ficar cheio de cerimônia para falar comigo. Amém? Eles têm intimidade, querido, até mesmo se eu estiver conversando com alguém, ele chegar, sinalizar, ou então chegar assim, interromper a conversa e entrar, porque são meus filhos, têm prioridade. E deixa eu te dizer, Deus tem muitos filhos, e também está atendendo a todo ser humano que clama por Ele. E deixa eu te dizer, quando você clama, Ele diz, eis-me aqui. O que é que você quer, filho? Agora, uma vez que você nasceu de novo, você precisa se alimentar dessa palavra. João 6,57. Ele diz, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, quem de mim se alimenta por mim, o Senhor está dizendo o seguinte, ei, se alimente da palavra. João 6,57. Se alimente da palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, peraí, eu não tenho que me alimentar das preocupações do dia a dia? Tem crente, querido, que amanhece o dia, está chovendo, fica logo emburrado, fica logo chateado, e aí perde de desfrutar aquele dia, porque fica com raiva, porque está chovendo, porque vai ter que sair na chuva. Deixa eu te dizer, não é a vida mais do que a veste? Não é a vida mais do que o alimento? Que tal você começar a desfrutar dessa vida que você tem? Da vida diária em Deus, querido. Não andando preocupado com nada. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu sei que tem pessoas ainda abrindo, eu quero que você acompanhe aí. Aleluia. Diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Eu não vou fazer isso, né? Mas o que é lançar? Se eu pegar aqui, toma aí, Anderson. Deixa eu dar esse exemplo, porque eu dar outro exemplo, mas vou dar esse aqui. Deixa eu jogar para Anderson. O que eu fiz aqui? Lancei. Uma vez que eu lancei, a água ficou comigo ou com Anderson? Então, Deus quer que você faça isso. Quando a ansiedade bater na porta da sua alma, da sua mente, você faz o seguinte, Senhor, é por isso que ele fez aquele convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque em outra Bíblia diz que esse lançar é você pegar esse jugo, esse fardo e colocar diante dele. E receber o dele, que é leve e suave. E o nosso trabalho, querido, é crer. E aí você primeiro precisa mudar por dentro, aqui na sua mente. Então, não é porque nascemos de novo, queridos, que significa dizer que estamos isentos de pensamentos e preocupações. Mas, uma vez que eu estou tendo conhecimento da Bíblia, tendo conhecimento que eu posso lançar diante de Deus, porque Ele tem cuidado de mim, é diferente, querido, de me abrir a boca e estar falando do problema. Volta para Mateus 6,31 agora. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Então, 1 Pedro 5,7, ele diz o seguinte, não diga, mas lance.
E Mateus 6,31 ele diz, você não se inquiete falando o problema, ainda que, e vamos falar daqui a pouco, que a oração seja uma comunicação a Deus, e se comunicar com Deus, porque Deus vai falar com você também, é diferente, querido, de você abrir a boca e começar a dizer os seus problemas para quem não pode resolver nada. Porque o que acontece de comum, querido, no meio da sociedade e no meio do povo de Deus, muitas vezes é abrir a boca para estar falando do problema que você está passando, da dificuldade que você está enfrentando para outras pessoas, 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 e ele disse, não andeis, dizendo. Mas ele disse, lance sobre o Senhor. Eu preciso que você repita algo. Diga assim comigo. Diga, Deus não me pediria para fazer algo que não fosse possível. Porque temos que desfazer esse engano. Mas será que é possível andar sem ansiedade? É. Eu não estou dizendo que a ansiedade não vai bater na sua porta. Mas quando ela bater, se você aplicar esses princípios, aí você vai ficar gozando dessa paz. Ele diz no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer mais uma vez, não andeis ansiosos de... Coisa alguma inclui aquilo que você está preocupado, porque algumas pessoas aqui estão vivendo preocupação, inclui. Eles não andem ansiosos de coisa alguma. E isto concorda com aquilo que Jesus disse, porque ele estava falando sobre o contexto daquilo que precisamos para viver. Aí aqui vem a revelação ou a explicação de algo que estava nos evangelhos. É a mesma palavra, porque agora as pessoas nasceram de novo, tiveram a oportunidade, então elas podem suportar algo mais. Então, naquele momento, Jesus disse, não andeis ansiosos de pão e veste, de comer, beber e se vestir. Aí agora vem, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, então ele vem agora dizer, de coisa alguma. Nem esteja ansioso, preocupado com o casamento. Mas pastor, eu não encontrei ainda meu príncipe. Ai, nem encontrei minha princesa ainda. De coisa alguma. Será que você não sabe que Deus disse que não é bom que o homem esteja só? Se não é bom que o homem esteja só, vai ter um homem para você e vai ter uma mulher para você. Por que está ansioso? Eu amo muito vocês, mas eu preciso dizer isso. Andar em ansiedade, você está dizendo para você mesmo, porque você não engana Deus não, nem engana ninguém. A Bíblia diz que nós nos enganamos. Você está dizendo para você mesmo, eu não confio em Deus. Nessa área aqui não. E Deus quer que você confie nele por inteiro. Amém. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso que ele disse, olha, tu entra no teu quarto, e em secreto, e teu pai que vem em secreto, vai saber das coisas. Se você foi abençoado com esta programação, compartilhe com seus amigos. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no programa Reinar em Vida. Se você foi abençoado com o programa de hoje, compartilhe com seus amigos. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser inspiradas através dessa fé. Até lá, Deus te abençoe.